serviçais novos, procurava os mais fortes, procurava os mais robustos. Os que ele escolhesse, os que eles escolheria ali, dentre todos, eles ganhariam honras do rei. Eles precisavam ter boas aparências, assim, eles precisavam ser belos, eles precisavam ser sem defeito, eles precisavam ter um bom físico, eles precisavam ser inteligentes, eles precisavam ser instruídos e aptos para aprender a cultura daquele povo, a língua dos caldeus. Então, o que o rei faz? Tem um monte de escravo. O rei começa e manda a alimentá-los, e começa a alimentar todos os escravos com comida real. Porém, esses 4, eles começam a recusar. Por quê? Porque eles não iriam comer comidas ofertadas aos deuses. Então eles começam a se alimentar somente de legumes. O soldado preocupado, a história, estou aqui contando do meu jeito, né? Mas o soldado preocupado disse que se o rei descobrisse, iria matá-lo. Então o profeta Daniel, ele diz: olha, vamos fazer um trato, vamos fazer o seguinte, nos deixe comer somente os legumes, porque a gente vai fazer os nossos jejuns, a gente vai fazer as nossas penitências, que ao fim nós vamos provar que a nossa comida vai nos dar mais sustância do que a comida deles. Nós vamos estar muito melhores e nós vamos ser os escolhidos. Nós não vamos ficar aqui enfraquecidos. O soldado aceitou. Então ele trocava os pratos e trazia somente os legumes, aquilo que eles poderiam comer. Eles foram escolhidos, eles foram considerados melhores, eles receberam educação babilônica, porque eles eram inteligentes, então eles de fato foram considerados melhores. Eles receberam nomes novos. Nomes novos para quê? Para que eles fossem esquecendo a sua identidade, né? Cada um teve um nome diferente: Sidraque, Misaque, Abidânago, alguma coisa assim, né? Para que eles esquecessem a sua origem, para que eles se esquecessem quem eles eram. Agora vocês são novos homens, agora vocês se tornaram pagãos, vocês não fazem mais parte do povo de Israel. Porém, isto era só uma coisa exterior. Dentro deles, eles não assimilaram esta vida pagã. Eles não comeram a sua comida, eles continuavam a prestar culto ao Senhor, o único Deus de Israel. Eles permaneceram fiéis à lei. Eles permaneceram fiéis. Então, certa vez, o rei ele fez uma estátua, talvez a estátua dele mesmo, ou talvez a estátua de um outro deus babilônico. A estátua tinha 27 metros de altura, 3 metros a menos do que o Cristo Redentor. Tinha 27 metros de altura, 6 metros de largura, de ouro. Então, eles começam a pedir para que todo o povo venha adorar esta imagem. Daniel não estava lá, mas estavam os 3, Ananias, Misael e Azarias. E eles se recusaram a adorar a estátua. O rei ficou furioso, Então ele começa a interrogá-lo: olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha. Mas os jovens, eles resistiram, e mediante o interrogatório do rei, os jovens... Tem uma passagem muito bonita daquilo que eles dizem ao rei Nabucodonosor. Eles dizem o seguinte, né? Não há necessidade alguma de replicar-te nesse assunto, né? Ou seja, não precisa ficar mais nos enchendo com isso, não adianta. Se assim for, o nosso Deus a quem servimos tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, de sua mão. Mas se ele não nos fizer, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que fizeste. Aqui nós já podemos tirar algumas lições, né, para essa meditação. Porque, em primeiro lugar, não venda, não troque, não corrompa, não prostitua a sua
consciência. Assim como esses 3 jovens não se corromperam, eles foram até o fim com aquilo que eles acreditavam, não com aquilo que eles acreditavam, né? Mas eles foram até o fim com a verdade. Ou seja, a você, meu querido irmão, não venda a sua fé, vá até o fim com a verdade, vá até o fim com o Cristo que é a verdade. O mundo não é nossa casa, o mundo não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa, mesmo que te ameacem a jogar na fornalha. A fala deles ao rei é uma fala de amor completo a Deus. Veja que bonito. Se nós formos lançados na fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar a amar a Deus, não importa. Nós não vamos nos dobrar a você. Porque, queridos irmãos, o nosso amor a Deus, ele não pode depender daquilo que nós recebemos em troca. O nosso amor a Deus, ele não pode depender da nossa prosperidade. O nosso amor a Deus não pode depender se Deus os escuta ou não, se está bom ou não está. O homem que depende de algo para amar a Deus, seja material, seja emocional, seja sentimental, ele é um potencial murmurador. Ele vai abandonar a fé cedo ou tarde. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele é Deus. É por isso que nós o amamos. E nós devemos dizer com Ele, se Deus fizer, nós vamos continuar. Se Deus não nos fizer, nós vamos continuar. Por quê? Porque isso não nos importa. Nós o amamos porque Ele é Deus. O rei fica mais furioso ainda e manda jogá-los na fornalha acesa. Alguns detalhes do livro de Daniel, eles nos contam que os homens que arremessaram esses jovens, eles foram atingidos, os homens que arremessaram, eles foram atingidos por esta chama e morreram. Eles foram jogados, amarrados, tinham os pés amarrados, eles estavam todos amarrados. A chama, como nos diz o texto de hoje, era alimentada por um monte de coisa inflamável. As pessoas que estavam alimentando a fornalha, elas morreram somente de estar perto da fornalha. As chamas da fornalha obtiveram 22 metros de altura, um prédio de 7 andares. As chamas da fornalha ardente. 22 metros de altura. Quando eles foram lançados na fornalha, o que eles começaram a fazer? No momento em que eles caíram na fornalha, jovens amarrados começaram a entoar um grande louvor. Bendito seja nosso Deus, o Deus de nossos pais. És tu digno de louvor e teu nome seja glorificado eternamente, porque és justo em tudo que nos fizeste. E todas as suas obras são verdadeiras, retos os seus caminhos, e verdade os teus julgamentos. Não vou ler a oração deles inteira aqui, mas vale a pena conferir. Depois no livro de Daniel. Oração belíssima. Mas eles começaram, no momento em que eles foram lançados, eles começaram a louvar o Senhor. E no final, como nós vemos o texto que nós lemos hoje, já sabemos, as chamas matavam quem estava dentro, mas não tocava nos 3 jovens que estavam dentro da fornalha. E tudo isso aconteceu sob a tutela de um anjo que apareceu no meio deles e dançava. Eles começaram a dançar e louvar a Deus no meio do fogo. Os jovens, os 3 jovens com o anjo. E depois, no continuar do texto, nós temos um hino belíssimo que eles soltam de gratidão e louvor a Deus. O que nós podemos retirar daqui? Vejam, primeira coisa, os jovens eles não foram poupados do fogo. Os jovens, nós podemos dizer que é a figura de cada um de nós. Os jovens não foram poupados do fogo. Você não será poupado do fogo. A vida não poupa ninguém do fogo da provação. Aceite, você vai ser jogado no meio do fogo. E não há como sair da vida, não há como sair dessa fornalha.
Se você tenta sair de alguma forma errada, é perigoso você ficar na fornalha eterna. Então não tente fazer isso. O mundo onde nós vivemos é a própria prova. Tudo nos seduz, tudo nos ataca, tudo é sensualizado, tudo é irascível, tudo é preocupação, tudo é impaciente. Mas você pode fazer a escolha de passar no meio do fogo e não ser queimado por ele. Assim como nos ensina São Paulo, viver no mundo, mas sem ser deste mundo. Viver as provas deste mundo sem ser consumido pelas provas. Viver as preocupações deste mundo sem ser consumido pelas preocupações. Viver no meio do fogo sem ser consumido pelo fogo. Como é que eu faço? Você, homem fiel, erga um grande louvor ao Senhor, porque o anjo do Senhor se encarrega de vir, Deus se encarrega de enviar os seus mensageiros e soprar um frescor para que este fogo não nos atinja, não nos toque. Cada vez que nós confiamos mais no Senhor, se nós confiamos, se existe em nós uma confiança verdadeira, confiar a Deus, amar a Deus, saber que Deus é o melhor para a minha vida, cada vez que eu me coloco diante do Senhor, o fogo não me toca, eu vou passar por este fogo. Eu vou passar por este fogo, porque o amor do Senhor, Ele vai me envolver. O fogo do amor do Senhor, o fogo do Espírito, ele é muito maior do que este fogo externo. Agora, existe essa fornalha natural da vida, que todos aqui vamos entrar e passar, mas também existe aqueles que se gostam de se lançar na fornalha mesmo, né? Tem gente que gosta, que não precisa de um rei, não precisa de um Nabucodonosor para ir para a fornalha. Tem gente que faz questão de ir caminhando mesmo para a fornalha. Como diz o ditado, né? Cuidado, quem brinca com fogo vai se queimar. Quem brinca com fogo se queima. Deus está pedindo para você abandonar o homem velho, você não abandona. Uma traição sempre começa com uma brincadeira inocente. É sempre assim. Uma impureza sempre começa com uma espiadinha. O vício sempre começa com, é só um pouquinho, é só uma latinha, é só uma mentirinha. Não brinque com fogo. Cuidado para você não ir andando para a fornalha sozinho, você não precisa. Deixa a fornalha natural. Não brinque com fogo. Se você for colocado na fornalha, porque nós vamos ser, não reclame. O que nós devemos fazer? Vamos louvar o Senhor. A murmuração atrapalha o nosso progresso na vida espiritual. A fornalha, nós podemos entender aqui a fornalha como uma grande prova de Deus, como a vida que nós vamos passar, assim como nós podemos entender o deserto como no mesmo sentido da fornalha, a montanha, vamos subir a um monte, vamos entrar no deserto, vamos passar por um tempo de purificação para chegar até Deus. E como é que nós devemos passar por este tempo? Devemos passar por este tempo louvando o Senhor. Agora, se nós passamos por este tempo murmurando, a murmuração, se você não sabe, a murmuração ela é um veneno que dissolve todos os bens espirituais. E não precisa que a murmuração se manifeste exteriormente. Existe uma murmuração que é muito mais danosa, que é aquela que ninguém sabe, que é aquela que é só você que sabe, que é aquela murmuração interior. Este veneno ataca, em primeiro lugar, a humildade, depois ataca a mansidão. A murmuração faz isso conosco, nos impede de ser humildes. Porque quando nós reclamamos, nós já estamos nos colocando como o padrão de todas as coisas. Ninguém reclama porque não quer se sobrepor. Não existe isso. Se alguém fala assim, eu não concordo, eu acho que é porque você tem uma opinião melhor do que a outra pessoa. É sempre assim.
Não tem outro motivo. Você já se coloca, você já sai da humildade. Quando você reclama, você já saiu da humildade. A reclamação faz isso. É fato. A murmuração, ela acaba com a mansidão. Porque a pessoa que murmura, ela perde a mansidão, não é mansa. Você deixa de ser manso. Ninguém quer falar alguma coisa para alguém que se você sabe que a pessoa reclama, você sabe que a pessoa é um murmurador, você não vai falar com ela. Por quê? Porque ela vai reclamar. Eu não quero chegar perto dessa pessoa. A pessoa que murmura, ela fica meio amarga, ela fica meio azeda, cara amarrada. A pessoa que murmura é impaciente, o tempo todo impaciente, não aceita nada, está errado, reclama de tudo, está impaciente, quer as coisas do jeito dela na hora, murmuração. A pessoa que murmura perde o ânimo, é desanimada. Por quê? Porque nunca está bom. O murmurador é assim, desanima rápido. Eu estou tão desanimado. Está reclamando. Só da pessoa falar assim, eu estou tão desanimado, talvez já seja uma reclamação. Depois, a murmuração atinge o julgamento. A pessoa começa a julgar a tudo e a todos. Ninguém é bom, só ele é bom. A língua ordenada, a língua deixa de ser desordenada, da murmuração. Da murmuração, a murmuração e a fofoca, a murmuração e a maledicência, elas andam assim, irmãs, quase gêmeas. Uma nasceu primeiro, a murmuração nasce primeiro. Pois é. A fofoca vem grudada no pé da murmuração. Gêmeas. Quem murmura demais é um fofoqueiro. Então pode escrever. Murmuração externa. Se a pessoa murmura demais, externa demais, é um fofoqueiro. Porque a pessoa nunca vai reclamar da sua vida, vai reclamar da vida dos outros. É sempre assim. Começa a reclamar. A pessoa vai reclamar. Nossa, minha vida está um saco. Não, vou reclamar da vida do outro. É assim. Ninguém quer se expor, né? A murmuração, ela atrapalha o perdão. Você não consegue perdoar. Por quê? Porque você só consegue enxergar as pessoas com aquele seu óculos da murmuração. Então você nunca vai perdoar. Nunca vai perdoar. Quem reclama demais não consegue perdoar. Você quer perdoar? Para de reclamar. Porque senão nunca a pessoa vai ser boa para você. Você não dá chance para a pessoa melhorar. A pessoa talvez já até melhorou, mas por causa do seu jeito murmurador, para você a pessoa continua a mesma coisa. Aquilo que a pessoa fez comigo. É assim. Ninguém consegue vencer o orgulho se existe murmuração, a mínima que seja. A pequena não aceitação de uma contrariedade, mesmo que seja uma contrariedade interior, já faz reviver o orgulho dentro de nós. A murmuração, ela é danosa. Uma vez perguntaram para um monge assim: monge, mestre, o que é pior? A fornicação ou a murmuração? O monge olha assim: meu filho, a fornicação é gravíssimo, mas a murmuração causa muito mais mal à alma. Porque a fornicação ela é particular, mas a murmuração acaba com a vida de todos. Veja, eu costumo dizer, quando eu vou fazer alguma pregação sobre a murmuração, para quem gosta de super-heróis, costumo dizer que a murmuração é como se fosse uma criptonita. O murmurador é uma criptonita na mão do Superman, só perde a força na hora. Tem alguém que murmura, você fica fraco, o ambiente fica pesado, o negócio não fica legal, não anda legal. E mais ainda, vou dizer a vocês, qual foi o pecado de Satanás? O pecado do orgulho. O que ele fez para ele chegar até lá? A primeira coisa que ele reclamou de Deus, não estava bom. Primeira coisa que ele reclamou: quem que é esse Deus aí? Eu não vou servir ele não, está ficando louco. E convenceu os outros anjos, porque foram miríades que caíram com ele. A terça parte dos anjos do céu caíram. A terça parte. Como assim a terça parte? Ele convenceu a terça parte dos anjos do céu murmurando: olha, esse Deus aí não é tão Deus não, viu? Vamos ralar fora daqui, porque esse Deus aí está meio errado.
Assim, murmurador é isso, murmuração faz isso. A murmuração, a gente pode dizer que a murmuração é o mandamento do diabo ao contrário da cruz. Se nós escutamos o Senhor dizer assim: quem quer me seguir, toma a tua cruz e me siga, o diabo diz: quem quer ir para longe de Deus, toma a tua cruz e murmure. Esta é a murmuração. A murmuração nasce da soberba, da falta de autoconhecimento, da falta de oração, porque somente uma pessoa com um coração que conhece a Deus, que reza verdadeiramente, aceitará os sofrimentos da vida, as provas, as fornalhas onde nós somos colocados. Nós precisamos aprender com esses jovens a louvar a Deus. Precisamos aprender a louvar, usar a nossa boca, usar os nossos lábios para louvar. Tem um salmo, se eu não me engano, é um salmo 140. Ponde, Senhor, uma trava na minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. São Tiago, ele nos ensina, o santo, ele não peca pela língua. Quem é santo não peca pela língua. É aqui. Vamos pedir uma grande graça hoje para que Deus possa quebrar de nós todo o mal da murmuração. Em qualquer coisa na sua vida, mesmo que você esteja certo, não reclame. Louve a Deus. Mesmo que o outro esteja errado, não reclame. Louve a Deus. Eu não estou pedindo para você não lutar contra a justiça, né? Aliás, não ser justo. Não estou pedindo para você lutar contra a justiça, não é isso. Mas não reclame, porque faz mal a você, faz mal a nós, faz mal a nossa vida espiritual e nós deixamos de conhecer a Deus. Peça o auxílio, como disse, peça o auxílio do seu anjo da guarda, dos seus anjos. Meu anjo da guarda, me ajuda a conhecer a Deus. Convence o meu pensamento. Alguns santos eles colocam, né? A gente tem que mudar uma chavinha aqui no nosso pensamento, na nossa consciência, na hora que vem o pensamento, para que eu tranque a minha boca. Peça auxílio aos santos anjos, para que eles possam nos acordar, nos despertar deste grande mal que é a murmuração. Vamos pedir esta graça, porque, convenhamos, queridos irmãos, de murmuradores, todo mundo tem um pouquinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,